Você já sentiu que, com o passar dos anos, parece que o tempo acelera e a gente desacelera? Que o corpo já não responde como antes e às vezes bate aquela sensação de que a vida ficou um pouco mais silenciosa, mais lenta? Pois é, se você sentiu isso, saiba que não está sozinho. Mas hoje eu queria te convidar a olhar para o envelhecimento de um jeito diferente. Não como um tempo de perda, mas como uma oportunidade sagrada de viver com mais profundidade, mais presença e mais graça. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa fase da vida. E não, ela não nos mostra o envelhecer como um fim, mas como um caminho cheio de sabedoria, propósito e beleza. Hoje eu quero conversar com você como quem senta para tomar um café com um amigo querido. Vamos falar sobre alguns segredos bíblicos que podem transformar a forma como a gente enxerga essa fase da vida. Coisas simples, mas profundas. Coisas que nos ajudam a envelhecer com dignidade e com graça. Sabe, às vezes a gente precisa reaprender a ver valor em si mesmo. A sociedade vive dizendo que ser jovem é melhor, mais bonito, mais produtivo. Mas será que é mesmo? A Bíblia diz que a beleza dos jovens está na sua força e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Provérbios 20:29. Olha que coisa bonita! A glória da maturidade não está no que se faz, mas no que se é. Está na história que se carrega, na sabedoria que se constrói com o tempo, no coração que aprendeu com as dores e também com os milagres do caminho. Envelhecer com graça é aceitar quem somos hoje, com tudo que conquistamos, com tudo que aprendemos, com tudo que ainda somos capazes de oferecer ao mundo. E sabe de uma coisa? A gente nunca para de ter valor. Mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário, Deus nos lembra que ainda há propósito, ainda há chamado, ainda há vida. Outro segredo poderoso que a Bíblia nos ensina é sobre a força que vem da fé. Em Isaías 40:31 está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Isso não é lindo? A gente pode sim sentir o corpo mais lento, a memória mais seletiva, a energia mais baixa. Mas existe uma força que não depende do físico. Uma força interior que só quem amadurece com Deus consegue entender. É uma paz que não cansa, uma esperança que não envelhece. E sabe de onde vem essa força? Da confiança. Quando a gente já viveu bastante, já viu muita coisa, já sofreu, já lutou, a fé ganha outra dimensão. Ela deixa de ser só uma crença e passa a ser uma certeza tranquila de que mesmo que tudo mude, Deus continua sendo fiel. Você já reparou como as pessoas mais velhas e mais sábias não são necessariamente as que estudaram mais ou viajaram mais, mas sim aquelas que aprenderam a confiar, a agradecer, a viver com leveza, mesmo quando a vida foi dura? Essas pessoas ensinam sem abrir a boca. Elas inspiram só com a maneira de estar no mundo. E muitas delas se alimentam todos os dias da palavra. Outro versículo que me toca muito está em Salmos 92:14. Diz assim: "Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor." Que imagem bonita, não é? Mesmo na velhice, ainda darão frutos. Ou seja, nunca é tarde para florescer. Nunca é tarde para fazer diferença na vida de alguém. Nunca é tarde para sorrir de novo, para aprender algo novo, para servir, para amar, para recomeçar. Você pode ter 60, 70, 80 ou mais. Pode ter dores no corpo, saudade no peito, marcas no rosto, mas seu coração ainda pode florescer. Sua fé ainda pode crescer. Sua luz ainda pode brilhar. E sabe o que mais? O tempo nos ensina que amar é mais importante do que vencer, que escutar é mais precioso do que falar, que a presença vale mais do que a pressa. A Bíblia diz em Jó 12:12, "Com os idosos está a sabedoria, e na longa vida o entendimento." Deus nos honra nessa fase. Ele não nos deixa de lado, não nos esquece num canto. Ao contrário, Ele nos chama pelo nome, nos fortalece com seu amor, nos presenteia com novos começos, mesmo quando pensamos que tudo já passou. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez sinta que perdeu a alegria de viver. Mas eu quero te lembrar com toda a delicadeza do mundo que ainda há beleza no caminho, que você ainda pode se surpreender, que Deus ainda tem promessas para você. Não é só no começo da vida que a gente sonha. A gente também pode sonhar depois dos 60 e pode realizar também. A verdade é que o envelhecer não precisa ser uma descida.
pode ser uma subida, pode ser o momento mais bonito da nossa caminhada espiritual. Um tempo de colher frutos, de deixar legado, de se aproximar ainda mais de Deus. E tudo começa quando a gente escolhe olhar para essa fase com outros olhos, com olhos de fé, com olhos de gratidão, com olhos de quem entende que a vida não termina quando o corpo cansa, ela continua dentro da alma. Sabe aquela sensação boa de estar em paz consigo mesmo? De saber que, mesmo com as perdas, ainda há muito a viver? Pois é, essa paz está ao alcance de quem anda com Deus, de quem se permite envelhecer com graça. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando. Sabe, enquanto a gente conversa, eu fico pensando em como cada fase da vida tem seu próprio ritmo. E quando a gente entra nessa etapa da maturidade, o ritmo muda mesmo, não tem como negar. Mas isso não significa que ele perde valor. Às vezes, é justamente esse ritmo mais calmo que nos permite enxergar coisas que passavam despercebidas. Um dos segredos mais lindos da Bíblia para envelhecer com graça é justamente esse: aprender a cultivar a gratidão pelas pequenas coisas. Não a gratidão forçada, como quem finge estar bem, mas aquela gratidão sincera, que nasce quando a gente começa a perceber o quanto é abençoado por estar aqui, vivendo mais um dia. Tem um versículo que me emociona sempre, está em Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só que promessa linda! A cada manhã, Deus nos renova. Isso significa que se você acordou hoje, Deus ainda tem planos para você. Ainda há misericórdia, ainda há graça, ainda há um novo começo possível. E mesmo que o corpo reclame, mesmo que a mente esteja cansada, o coração pode se aquecer com essa verdade. Ainda há vida dentro de você. Outro segredo poderoso é o silêncio. A Bíblia nos ensina que há sabedoria no falar, mas também no calar. Em Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo é tido por sábio quando se cala, e por entendido quando se cala. À medida que a gente envelhece, a gente aprende que não precisa mais provar nada para ninguém, que ouvir muitas vezes vale mais do que convencer, que oferecer um ombro, um olhar, uma palavra calma pode mudar o dia de alguém. Quantas vezes, numa conversa com um neto, com um vizinho ou até mesmo com um desconhecido, a gente percebe que só o fato de estar presente já faz diferença? Você não precisa falar muito para ser luz. Às vezes, é no jeito de olhar, de acolher, de simplesmente estar ali que você transmite o amor de Deus. E esse amor é outro segredo lindo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E o que o amor tem a ver com envelhecer com graça? Tudo, porque o amor não tem prazo de validade, ele não se desgasta com o tempo, pelo contrário, ele amadurece, ele se torna mais profundo, mais verdadeiro. E quando a gente envelhece com o coração cheio de amor, não falta sentido para viver. Amar um filho, um neto, um amigo, amar a vida, amar a natureza, amar a si mesmo e, acima de tudo, amar a Deus. Esse amor preenche os espaços que o tempo deixou. Esse amor cura dores antigas. Esse amor dá sentido aos nossos dias. E sabe o que mais? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, 1 João 4,18. E muitos idosos, mesmo sem dizer, carregam medos profundos. Medo da solidão, medo da doença, medo de ser esquecido, medo da morte. Mas quando o amor de Deus entra, o medo vai embora. Ele nos envolve, nos consola e nos lembra: você nunca está só. Nem quando as visitas são raras, nem quando o telefone não toca, nem quando a casa parece grande demais para o silêncio que ficou. Deus está com você. E se você abrir espaço para esse amor, ele vai preencher tudo aquilo que parecia vazio. Outro segredo importante é o descanso. Mas não é só o descanso do corpo, não. É o descanso da alma. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Muitas vezes, a gente chega a essa fase da vida carregando culpas, arrependimentos, mágoas antigas, coisas que pesam lá dentro e que aos poucos tiram a leveza dos nossos dias.
Mas Jesus nos convida a deixar esse peso com Ele, a descansar de verdade, a respirar fundo e dizer: Senhor, cuida disso por mim, eu já carreguei demais, agora eu quero paz. E acredite, Ele cuida. Às vezes, o maior presente que você pode se dar é o perdão. Perdoar quem te machucou, perdoar a si mesmo, liberar o que ficou preso no passado. Não é esquecer, é deixar de carregar, é se libertar. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A alma respira, a gente volta a dormir melhor, a vontade de viver volta devagarinho e o sorriso aparece sem que a gente perceba. Outro ponto que a Bíblia nos revela é o poder da sabedoria compartilhada. Em Tito 2, 2-3, Paulo orienta que os mais velhos sejam exemplos de fé, sobriedade, paciência e amor para os mais jovens. Isso mostra que seu papel não terminou, muito pelo contrário, você tem uma missão: ensinar, inspirar, orientar. Quantas histórias moram aí dentro de você? Quantas experiências poderiam consolar alguém que está começando agora? Não guarde isso só para você. Compartilhar sua caminhada pode ser o bálsamo que alguém precisa ouvir. Você talvez nem perceba, mas suas palavras têm valor. Seu exemplo, mesmo nas coisas simples, como lidar com as dificuldades, como manter a fé, como viver com dignidade, tudo isso pode ensinar mais do que qualquer livro. E olha, envelhecer com graça também é rir de si mesmo. É aprender a achar graça das próprias manias, das confusões com o nome dos netos, da panela esquecida no fogo. É levar a vida com mais leveza. A alegria é um dom precioso que a gente não pode deixar escapar. Em Provérbios 17, 22 está escrito: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. E não é que a verdade? Quando a gente se permite sorrir, parece que até o corpo responde melhor. A alma fica mais leve e o dia ganha cor. Então, se tem uma coisa que a Bíblia ensina, é isso: viver com alegria também é um ato de fé. E tudo isso que a gente conversou até aqui, o amor, a fé, a gratidão, o descanso, a sabedoria, a leveza, são pequenos tesouros escondidos nas Escrituras. Segredos que Deus nos revela para que a gente viva essa fase da vida com plenitude. A conversa não acaba aqui, viu? Tem mais coisa boa para compartilhar. Sabe, eu fico pensando, como é bonito quando a gente enxerga a própria vida como um presente. Cada ruga, cada lembrança, cada manhã em que se levanta, é tudo sinal de que Deus ainda está escrevendo sua história. E mesmo que às vezes o corpo pese, ou que a gente enfrente algumas limitações, isso não quer dizer que a alma precise envelhecer junto. Tem um versículo em Isaías 40, 31, que é como um abraço forte da parte de Deus. Ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não significa que você vai sair correndo feito menino outra vez, mas quer dizer que dentro de você algo pode ser renovado. A força que o tempo não destrói, a fé que não se apaga, a esperança que resiste mesmo quando o mundo diz que já é tarde demais. E olha, esse é mais um segredo poderoso da palavra: a esperança. Ela é como aquela luz acesa numa janela à noite. Mesmo distante, mesmo pequena, ela mostra que alguém está ali, que há vida, que há um propósito. E quando a gente cultiva a esperança, a gente se recusa a desistir. Esperança é acreditar que ainda há beleza no hoje, mesmo com todas as marcas do ontem. É olhar no espelho e ver não o que já passou, mas tudo o que ainda pode florescer. E aí entra um ponto muito importante: o cuidado com o espírito. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Gálatas 5, por exemplo, são mencionados os frutos do espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, caminhar e não se fatigar. Quando a gente busca viver guiado por esses frutos, tudo à nossa volta muda. As relações ficam mais leves, a maneira como lidamos com as dificuldades se transforma. O modo como tratamos os outros e até a nós mesmos começa a refletir essa paz interior. E sabe o que é mais bonito? Que esse cuidado espiritual não tem idade. Você pode ter 60, 70, 80, 90 e ainda assim
crescer, florescer, amadurecer. A vida espiritual é como um jardim. Se for bem cuidado, dá fruto o ano inteiro. Outro ensinamento que a Bíblia traz é sobre servir. E talvez você esteja pensando, mas agora, com minhas limitações, o que é que eu posso fazer pelos outros? E eu te digo, muito. Servir não é só carregar peso ou correr de um lado para o outro. Servir é estar presente, é ouvir com atenção, é orar por alguém, é estender a mão com um gesto de bondade, é fazer uma ligação, escrever um bilhete, preparar um café com carinho. Servir é se doar. E quando a gente se doa, a alma se fortalece, a vida ganha sentido e a idade deixa de ser obstáculo para se tornar ferramenta. Porque quem já viveu muito pode amar mais profundamente, acolher com mais ternura, abraçar com mais sabedoria. E tem mais um segredo, esse talvez seja um dos mais lindos: saber que sua vida é valiosa, agora. Não é só o que você já fez que importa, é o que você ainda pode fazer, é o que você representa, é a sua presença, seu olhar, sua história, sua fé. Salmo 92:14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Você percebe o que isso quer dizer? Que sua fase atual não é fim, é colheita. É tempo de florescer de um jeito diferente, não como quem corre para conquistar o mundo, mas como quem finalmente entende o valor de cada passo. E sabe, às vezes o mundo tenta dizer que a velhice é perda, mas a palavra de Deus nos lembra que pode ser ganho. Ganho de tempo com quem importa, ganho de sabedoria, ganho de paz. Você pode escolher viver essa fase com mais presença, com mais simplicidade, com mais verdade. E não importa se a memória falha de vez em quando ou se os joelhos já não são mais como antes. Importa que seu coração ainda pulsa com propósito. Importa que sua vida ainda pode inspirar. Importa que você está aqui, e isso é um milagre. Então, se eu puder te deixar uma última imagem, seria essa. Imagine uma árvore grande, forte, com raízes profundas. Uma árvore que já enfrentou ventos fortes, sol escaldante, chuvas intensas, mas que continua de pé. E mais do que isso, ela dá sombra, dá fruto, dá abrigo. Essa árvore é você. Você tem raízes, você tem histórias, e você ainda pode oferecer muito. Por isso, siga vivendo com fé, com esperança, com amor, com alegria, com sabedoria e com graça. Essa graça que vem de Deus e que torna a vida mais leve mesmo nos dias difíceis. E antes de a gente encerrar essa conversa, eu queria te fazer um convite. Se alguma parte dessa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Talvez tenha uma amiga, um parente, alguém especial que esteja precisando ouvir isso também. E se você quiser, deixe um comentário aqui embaixo contando como tem sido o seu caminho de fé nessa fase da vida. A sua experiência pode inspirar outras pessoas também. Ah, e lembre-se sempre disso. Você é amado, você é necessário e a sua vida tem valor, hoje e sempre. Até a próxima, com carinho e com fé no coração.